Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E aqui você encontrará palestras esclarecedoras e confortadoras, o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Conheça o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, uma casa bendita que tanto alento e que tanto conforto tem proporcionado a todos os que lá aportam. E assim estaremos colaborando para um mundo melhor. Iniciaremos com o Pai Nosso, uma bela oração de José Silvério. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, onde o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel traz a todos nós, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, belíssimas lições para o nosso dia a dia. Hoje, a nossa lição é a orientação espírita, que é da reunião pública do dia 27 de abril de 1959. E Emmanuel diz que está referida à questão 802 do Livro dos Espíritos. E a lição 802 diz assim: desde que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? A resposta dos benfeitores: desejais milagres, mas Deus os semeia e mancheia nos vossos passos, e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não. Vedes ainda hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos vossos olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens.
Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Não poderia ser diferente. Se Jesus, quando aqui esteve, ele próprio realizou maravilhas, ensinou o código da fraternidade, deixou um código de conduta moral para todos os mundos, curou, aliviou dores, sofrimentos, amparou, socorreu, mostrou a misericórdia divina para com as nossas imperfeições e ainda hoje 2022 anos depois da sua caminhada aqui entre nós, para muitos, Jesus é apenas uma lenda. Jesus é apenas um mito. Então, a doutrina espírita, ela nos traz recursos e mecanismos, mas nós não podemos impor a sua revelação e a sua autoridade aos corações ainda endurecidos ou ainda germinando o mundo espiritual. Vamos então à nossa lição de hoje. Discorre Emmanuel. Declara-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe o auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas clama o Senhor igualmente por nossos braços. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em catres de sofrimento. Multidões deles mascaram de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso, e outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Contempla as estradas que se entrecruzam na sombra, há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia na angústia, quem se requeima sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas e estende-lhes mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da própria casa. Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizam. Não te queixes, nem te revoltes. Não censures, nem firas. Ampara a todos como e quanto puderes. Não importa pertençam a outros lares, outros credos, outras raças ou outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor, cada dia, te situa a presença no lugar certo, onde possa servir mais e melhor
no momento justo. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho te trace roteiro de atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Lembra de que somos chamados a ajudar e a sublimar hoje e sempre, e de que, se estás anotado entre os homens de feição que aparentas, perante a verdade será conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás, no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Pois é, que lição, que belo exemplo e que quantos recursos Emmanuel vem nos mostrar. Orientação espírita. Onde nós estivermos e com quem estivermos, devemos sempre ser uma referência de moral, uma referência de fé, uma referência de amor para nossos irmãos e companheiros. No mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra que ora nos encontramos, as dores, o sofrimento, as decepções, as frustrações caminham lado a lado, com conquistas, com realizações, com alegrias, com sorrisos, e nós vamos nos adaptando às situações que vão se apresentando junto a nós. Estamos onde possamos desenvolver melhor a nossa capacidade de servir. Muitos irmãos hoje caminham lado a lado com a fome, com o desemprego. Muitos dizem que perderam a fé, perderam a confiança, que o mundo está sem controle, que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo, levando mesmo a pensar que Jesus é um mito, uma lenda, porque as dificuldades que se apresentam são inúmeras para a nossa compreensão e entendimento. Sim, antes de nós falarmos de fé, de amor, de caridade e do mundo espiritual, necessário se faz que alimentemos o corpo físico. Falar de Deus, de Jesus, de fé e de amor, para quem está com o estômago doendo de fome, para quem não tem como alimentar ali os seus filhos, não tem como se sustentar para procurar o próprio recurso para levar o pão que sustenta a si e aos seus. Sim, mas faz parte da nossa caminhada. É a oportunidade que Jesus está nos oferecendo de sermos nós, essa mão amiga, essa voz que orienta, esse abraço que conforta, palavras que direcionam e que acalentam. Muitos dos nossos irmãos choram angustiados, desesperados, cegos para uma realidade que se faz necessária, onde nós estamos aqui em reparação dos nossos erros, da nossa imperfeição, reconciliando-se com a lei divina, a qual um dia fomos imprudentes e negligentes. Sim, quantos dos nossos irmãos e companheiros devolveram a Deus, devolveram ao mundo espiritual aqueles entes queridos que caminharam com eles, que caminharam conosco aqui nesta jornada terrena.
Nós não estamos habituados a essa partida para o mundo espiritual. Mesmo sabendo que nós estamos devolvendo os nossos amados à misericórdia divina e que temos que agradecer a oportunidade bendita de caminharmos com eles, de aprendermos com eles, de auxiliarmos em sua jornada terrena, a dor da partida, a sensação de perda, muitas vezes, nos deixa impotente perante as situações que o mundo nos apresenta. E é nessa hora que nós temos que buscar, na fé, o sustento, a fortaleza, a força e a coragem para continuar. Sim, o desemprego, a violência que aí hoje está, pode sim, muitas vezes, parecer que o mundo está em um período de turbulência. Não, o planeta Terra está em um período de transformação. Nós estamos caminhando em direção ao mundo de regeneração, onde as dores físicas e os sofrimentos já não serão como hoje nós conhecemos, onde o bem já vai prevalecer, onde a caridade será tão natural que nós muitas vezes nem vamos perceber que assim estamos agindo. As dificuldades que o mundo apresenta é a doutrina espírita hoje encarregada de esclarecer. Sim, tudo isso que está acontecendo, lado a lado com os flagelos naturais, as chuvas, as tempestades, os ventos, terremotos, maremotos, caminham lado a lado com a guerra, com a corrupção, com a falta de amor, com a promiscuidade e com a drogadição. São isso tudo coisas de Deus? Claro que não. Deus é a perfeição absoluta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é o enviado divino. Jesus é nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Jesus é a nossa referência de moral, de paciência e de tolerância. Jesus veio aqui exatamente caminhar entre nós e mostrar que é possível fazer um mundo melhor a partir do momento em que cada um de nós faça a sua parte. Sim, devemos levar o alento, devemos levar a instrução, devemos direcionar dentro daquilo que nós já conhecemos, dentro daquilo que já praticamos. Socorrer, acolher e consolar é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Indulgência para com as faltas alheias é termos paciência, é termos a coragem de compreender que os nossos irmãos ainda desconhecem muito daquilo que hoje nós já estamos praticando. O mal não é de Deus, não é de Jesus. A violência não é uma obrigatoriedade no mundo de provas e expiações e nenhum outro mundo. Isso tudo é fruto da ignorância de nós enquanto espíritos imperfeitos. Nós ainda muitas vezes somos dominados pelo instinto, esquecendo-se de que já temos inteligência e um raciocínio contínuo. É preciso compreender a dor de quem está sentindo, se colocar no lugar deste irmão. É preciso compreender que muitos ainda não conhecem tudo aquilo que a doutrina espírita oferece e que nós já estamos hoje buscando colocar em prática. A doutrina espírita, como o próprio Emmanuel nos recomenda na lição de hoje, sim, ela é universal, porque não está ligada a nenhum homem, não está ligada a nenhum espírito, não está ligado a nenhuma referência.
A doutrina espírita e a sua universalidade mostra exatamente que ela veio para todos e tem todas as respostas, qualquer que seja a colocação. A religião que não caminha lado a lado com a ciência vai ficar de lado. A religião que não coloca lado a lado a filosofia não tem como explicar as leis morais tão necessárias no mundo que hoje nós vivemos. Sim, respeito e educação para a dor alheia. Sim, respeito e educação, caridade e amor para acolher sem humilhar. Nós devemos levar aos nossos irmãos os instrumentos, os recursos, mostrar o caminho e a direção, oferecer a eles a oportunidade do aprendizado, não por sermos melhores, mas porque já estamos compreendendo e procurando vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Mais uma vez, voltando dentro do nosso próprio lar, recolhendo-se ao nosso ambiente doméstico. Quantas dificuldades nós encontramos junto à nossa família consanguínea? A nossa verdade não pode ser imposta e as nossas convicções não vai atender às necessidades de todos. É preciso compreender se os nossos familiares ainda não comungam e não partilham conosco dos mesmos objetivos e do mesmo entendimento, devemos orar com eles com carinho. Devemos vibrar para que todos possam se encontrar. Não para que se tornem espíritas, mas que possam ser acalentados pela misericórdia divina, pelo amor incondicional de Jesus. Num planeta onde a dor é para todos, mas o sofrimento é opcional, devemos esclarecer a diferença de um e de outro. Dor está relacionado a um ferimento e sofrimento a uma emoção, a algo espiritual. Nós podemos ter dor sem estar sofrendo e também podemos sofrer sem estar com nenhum ferimento. São esses os ensinamentos que a doutrina dos espíritos vem nos oferecer. Não é simplesmente ler as obras da codificação, ler as obras complementares, saber que Emmanuel é o grande instrutor espiritual, estudar e compreender toda a psicologia que Joana de Ângeles vem nos trazer através dos seus ensinamentos, compreender a grandeza das desobsessões que o Manuel Filomeno de Miranda vem nos consolar e educar para que nós possamos sair do abismo da ignorância. Buscar no Evangelho de Jesus as ferramentas, os instrumentos para que nós possamos alicerçar a nossa vida, para que nós possamos compreender que não somos maus, somos espíritos a caminho da luz. Somos aprendizes do Evangelho, procurando vivenciar no nosso dia a dia o Evangelho do Mestre. Caridade, sim, está ao alcance de todos, mas caridade não é esmola. Assim como o amor não é um relacionamento amoroso ou sexual. Sim, instrução não significa intelectualidade. Da mesma forma que ser paciente não significa ser aí bobo, tolo, que isso seja humilhante. Não, sermos tolerantes para com os nossos irmãos é uma das virtudes ensinadas pela doutrina espírita. Todos nós somos um terreno fértil, todos nós somos um terreno em preparação para as sementes
que o Cristo aqui lançou. Somos filhos de Deus? Sim, temos em nós latentes todas as virtudes do Pai. Sim, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros do Cristo, como nos ensina Paulo de Tarso. Portanto, que a semente lançada possa germinar, florescer e frutificar, mas que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos e companheiros todo esse aprendizado. É este o objetivo e a orientação espírita, segundo o Espírito de Verdade, o que ele disse a Kardec. Sim, a doutrina espírita e Evangelho de Jesus caminham lado a lado. Se nós formos muito caridosos, se nós formos focarmos muito na religião e no evangelho, nós vamos esquecer a ciência, a filosofia, o dia a dia, as experiências pessoais, as dificuldades oriundas do nosso planejamento reencarnatório. Então, conhecimento não significa que nós estamos praticando o evangelho. É porque conhecimento muitos têm. É preciso fazer, é preciso agir. É preciso que nós coloquemos em prática os ensinamentos que já somos detentores. É isso que o Cristo espera de cada um de nós. Associando mais uma vez a orientação espírita do livro Religião dos Espíritos, com o livro dos Espíritos, na questão 802. Sim, será que a grande parte da humanidade está esperando a volta do Cristo para acreditar? Será que muitos dos nossos irmãos estão esperando milagres para acreditar em Deus e em Jesus? Será que estão precisando de nova transformação da água em vinho? Quantos no nosso dia a dia nós não vemos paralíticos voltarem a andar, cegos voltarem a enxergar? Quantas vezes nós não percebemos a multiplicação dos pães? Alguns vão dizer, isto é uma utopia. Não. As casas espíritas hoje, quando partem à noite para distribuição de refeição aos necessitados, quando partem para levar o alimento do estômago, do corpo físico, aos irmãos hoje que não têm essa condição, nada mais é do que a multiplicação dos pães. Os nossos irmãos que se dirigem à casa espírita em busca de socorro, muito obsidiados, muitos dominados pelo ódio, pelo desejo de vingança, isso nos dois planos da vida, não são os doentes recuperados? Não são os cegos recuperando a visão? Não são os aleijados voltando a andar? Não são os coxos? Não são aqueles a quem Jesus nos ensinou? A orientação espírita é isso: é esclarecer, é educar, é direcionar sempre no caminho da luz. Que todos nós possamos vivenciar o Evangelho na humildade e na simplicidade que se faz necessário para a melhor compreensão de todos aqueles que caminham conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.